Olá pessoal, quem fala é o William, sejam bem-vindos a mais uma aula de Construct 2. Vamos continuar aí com o nosso projeto do Go Ninja, o nosso joguinho aí de Infinite Runner. O que nós vamos estar fazendo na aula de hoje? A gente vai estar corrigindo, arrumando, agrupando esses eventos aqui, que hoje eles estão tudo jogados um em cima do outro, né? Então a gente vai começar a organizar isso daqui. Eu vou mostrar para vocês como faz um efeito de rastro no Ninja. Como assim rastro? Então se vocês forem ver aqui o nosso personagem, enquanto ele estiver correndo e atingir uma velocidade X, ele vai começar a fazer aquele efeito de rastro na tela. Vou mostrar como faz isso. A gente vai aprender também a aumentar a velocidade do cenário, né? Hoje ela está parada, então de tempos em tempos a gente vai aumentar. Vamos estar trabalhando aqui em cima com a HUD, colocar alguns ícones aqui, que hoje ela está bem crua ali, né? Só está um arquivo de texto ali, informando o número de kunais. Vamos estar colocando um efeito de água aqui embaixo, né? Eu já deixei recortado aqui. Vamos estar colocando essa estrelinha aqui, que vai ser aí como se fosse a moeda do jogo. Futuramente eu posso mostrar para vocês como fazer uma loja para comprar itens e outros power-ups dentro do próprio jogo. E vamos estar colocando essa explosão aqui, que é mais um efeito aí de spawn no nosso inimigo. Esses sprites que vocês não têm vão estar aí disponíveis na descrição do vídeo, então desça aí no vídeo, cliquem em download dos materiais da aula 6 que vocês vão ter acesso a isso daqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é estar colocando esse efeito de água. Então isso daqui já vinha naquele pacote de downloads lá que eu tinha. A única coisa que eu fiz foi recortar ele no Fireworks e aumentar um pouquinho aqui, tá? Então aqui dentro do nosso Construct, selecionando aqui a Layer Main, eu vou dar dois cliques aqui e vou selecionar um Tiled Background. Colocar aqui, agora eu vou localizar lá a água. E vou diminuir e deixar ele bem aqui, ó, no canto esquerdo inferior. E aqui eu vou puxar ele até passar da minha linha pontilhada aqui, que é a linha do campo de visão do nosso jogador, tá? Então se eu for testar lá, ó, vamos ver que ele já ficou lá atrás, ó, a nossa água correndo, tá? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou diminuir um pouco aqui, vou abaixar para não ficar tão grande. E aqui em Behaviors, eu vou colocar um Behavior do Sign. E vou deixar aqui ele na vertical. O que ele faz esse Behavior? Ele fica fazendo assim, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então vai dar uma simples impressão que essa água tipo, tá uma onda, né? Subindo e descendo. E magnitude aqui eu vou deixar 25. E agora se vocês forem ver lá, ó, ele vai ficar com esse efeito aí, tá? Tem outras coisas que vocês podem aplicar nessa água, como usar aqui, por exemplo, o efeito de água mesmo, né? E daí tá mudando esses parâmetros aqui do delta tal para arrumar. Eu não curto muito usar esses efeitos do WebGL, então eu vou tirar aqui, tá? Então vem aqui e vou remover. Não recomendo vocês usarem esse efeito se vocês forem exportar para mobile, que isso daí pesa bastante, né? O teu processador no mobile vai lá em cima se você usar esses efeitos. Então o efeito que eu queria era esse daqui. O primeiro deles, vou salvar aqui, né? O que mais que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o efeito do rastro do nosso ninja. Então como que a gente faz esse efeito? Eu vou dar dois cliques aqui na animação do player. Ó, e vou escolher uma aqui, ó. Vou pegar a animação dele correndo, deixa eu ver aqui, essa daqui, ó. Pode ser essa primeira aqui. Vou vir aqui e vou salvar ela, tá? Então vou colocar aqui, vai ser a sombra no nosso player, né? Então vai ser lá Shadow Player, por exemplo. Tá, o que eu vou fazer? Vou dar dois cliques aqui e agora eu vou importar uma partícula. Então vem aqui, partículas, e vou pegar lá o nosso bonequinho. Vamos ver lá como é que tá, ó. O que vai acontecer quando eu der o play? Reparem que ele vai ficar lá soltando lá um monte do nosso bonequinho, porque agora eu tenho uma partícula desse boneco. Qual que é o nosso objetivo? Deixar do mesmo tamanho que o nosso player principal. Então qual que é o size dele aqui? Ó? 110. Então vou vir aqui na partícula e vou deixar aqui com o size 110. Velocidade, aqui vamos colocar 500. Tá? Aceleração, então dá para a gente ir mexendo nisso daqui.
para ir, ó, por exemplo, colocar aqui 50. Então vocês podem ver que ele vai ficar já um pouco mais rápido, tá vendo? Porém eu não quero que ele, tá vendo que essa boquinha do jacaré aqui desse plugin tá para lá, né? Mas eu quero que ele faça isso só que pro lado contrário. Então o nosso player está correndo da esquerda para a direita, ele tem que fazer assim, ó. Então eu vou segurando o shift aqui, ó, eu vou estar endireitando isso daqui para o lado esquerdo. Ó, reparem que agora ele está soltando lá a fumaça para o lado esquerdo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que diminuir. Então ele tá indo para cima e para baixo. Eu tenho que canalizar isso daqui só numa linha reta, ou seja, só no centro. Então vou mexer aqui nas propriedades, chamada Spray Cone. O que é o Spray Cone? É justamente essa abertura aqui, está vendo nesse plugin. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 180, vocês vão ver que ele vai abrir aqui, ó, esse negocinho vermelho, e ele vai estar spawnando isso daqui para tudo que é lado. Então se você quiser que ele fique em linha reta, você vai deixar em 0. E vamos ver lá. E lá, ficou uma linha reta, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer agora é no rate. Então, quanto mais você colocar isso daqui, maior vai ser o número de partículas por segundo que ele vai criar. Então se eu colocar aqui 1, vamos ver que ele vai criar uma partícula por segundo, tá vendo? Então se eu colocar aqui, sei lá, 5, um número bem baixo que seja, ó, já melhorou, né? Então aqui eu posso deixar aí, sei lá, deixar aí com 20 que seja. Aqui na opacidade vamos colocar 50, tá? Para não ficar tão opaco. E olha lá, já deu um efeito bacana aí pra gente. Também eu tô achando que está um pouco pequeno. Se quiser, você vem aqui e aumenta. Vou colocar aí 125. Beleza, essa água aqui eu vou jogar lá para trás. E de que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou medir, ó. Vou deixar ele exatamente em cima do meu player. E vou começar a tirar a medida. Até dar a impressão de que o meu player está fazendo aquela sombra ali, ó. Então vou fazendo assim até eu conseguir arrumar. Ó, aqui já ficou legal. Então ficou com um efeito legal. Importante ressaltar que essa opção aqui esteja ligada, tá? Destroy Mode. O que é isso? Significa que cada partícula que ele fazer, quando acontecer o fading, o que é fading? Quando ela sumir, ela vai se destruir. Por que isso? Para não ocupar memória no teu projeto. Então, se você ver aqui nos objetos, ó, apesar de ele estar criando vários objetos, ele está destruindo. Ó. Então, o número de objetos aqui não aumenta, tá vendo? Então, é importante você ter em mente isso. Se você não mandar ele se destruir, ele vai ficar criando milhões e milhões de objetos, vai chegar uma hora, vai faltar memória para o teu navegador e ele vai travar, tá? Então, é importante deixar essa opção aqui, para ele se destruir quando acontecer o fade. Bom, feito isso, agora tem que grudar, né, esse nosso efeito no nosso personagem. Como que gruda? Então, aqui na nossa partícula, eu vou chamar ele de Shadow Player e vou colocar um behavior para ele de pin. E o que vai acontecer? Aqui no nosso event sheet, quando começar o layout, o nosso Shadow Player vai se pinar lá, né, com o nosso player na posição e no ângulo. Então vamos ver lá. E aí, ó. Então funcionou o efeito de sombra. Então, eu posso estar controlando essas ações através da minha velocidade. Então, por exemplo, eu posso mostrar essa sombra quando o player estiver acima de, sei lá, de 800 aqui, que ele pega uma super velocidade, né? Como que eu faria isso? É simples. Então, primeira coisa, eu tenho que comparar aqui a minha variável velocidade. Então, se ela for menor ou igual a 500, que é a velocidade padrão, o nosso shadow player .visible fica invisível. Se não, acima dessa velocidade, ele vai se tornar visível, tá? Então a minha velocidade é 500, ele não vai mostrar.
Se eu vim aqui e alterar, colocar 800, deixa eu só mudar a forma de exibição aqui, ó. Tá. Olha lá. Beleza, galera? Então, é assim que faz o efeito do rastro. Queria mostrar para vocês. Se vocês quiserem, dá para diminuir a opacidade aqui, ó, para não ficar tão poluído, uma coisa mais leve. É só ir mexendo aqui no rate e nas outras configurações até ficar de acordo aí com o que vocês esperam, tá? Outra coisa, como que faz para a velocidade, então, começar a aumentar sozinha, né? Então aqui em cima, que dá pra gente deixar zerado, que essa daqui não vai influenciar. O que vai influenciar é quando começar o layout. Então a gente tem que ter aqui definir sempre quando começar o layout uma velocidade padrão. Então digamos que a velocidade padrão lá seja 450, tá? Que vai começar. Então na verdade você que escolhe aonde que você quer que comece a aumentar a velocidade. Dá para fazer, por exemplo, quando a pessoa colidir com o trigger. Então, quando o player colidir com a trigger é um evento que vai se repetir sempre, ou seja, cada cenário que o nosso personagem passar, ele vai colidir. Então, o que dá para fazer? Nesse momento aqui, dá para você incrementar aqui, ó, por exemplo, 50 na velocidade. Então, cada vez que o personagem passar um layout, ele vai aumentar 50. Vamos ver? Então, como está menos de 500, ele não vai nem fazer o rastro. Vocês vão ver que conforme eu for jogando e passando, ele vai começar a aumentar a velocidade. Olha lá, já aumentou um pouco. E assim vai até o personagem morrer. Outra forma que tem pra gente fazer para aumentar a velocidade é a cada X segundos. Então posso adicionar um evento aqui, ó. Every X seconds, ou seja, você coloca aqui 3 segundos, adicione 100 a minha velocidade. Então, cada vez que passar 3 segundos, ele vai aumentar 100. Vai chegar uma hora que vai ficar ruim para jogar, né? Então dá para você prevenir isso. Como? Verificando, tipo, não pode passar de, sei lá, passou de 1000 aqui a velocidade, é muito difícil. Então, a cada 3 segundos aumente 100, se a minha velocidade não for maior que 1000. Então, você coloca aqui, ó, adicionar, condição, sistema, compara a minha velocidade speed. Então deixa aqui, por exemplo, se ela for menor ou igual a 1000. Então enquanto ela for menor ou igual a 1000, ele vai aumentando aqui de 100 em 100. Se não, ele vai continuar com a mesma velocidade lá até o player morrer ou cair no buraco, tá? Aqui dá para deixar também, sei lá, cada 5 segundos ele aumenta 50 aqui, por exemplo, não sei. Aí depois você vai testando aí para ver o que fica melhor, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? A parte da explosão aqui, ó. Então,
Essa explosão aqui eu vou deixar aí na descrição para download, a gente vai baixar ela aqui. Eu vou estar jogando ela aqui mesmo. Selecionei todos e joguei. Ele já faz aqui para mim a sequência. Só vou arrumar aqui a velocidade, vou colocar aí, deixa eu ver, 20 e 0 aqui. Vamos ver se ficou bom. Tá legal. E aqui eu vou adicionar um último quadro em branco. Beleza. O que eu vou fazer com essa explosão? Vai ser, na verdade, quando a nossa kunai acertar aqui o inimigo. Então, a kunai acertou o inimigo. Quando o inimigo destruir, eu quero que esse inimigo spawne um objeto, que seria a explosão na layer main. Só isso. Antes de destruir. Então, algo bem simples ali, mas que dá um visual bacana. Ó. Então não fica mais aquela coisa seca ali, né? Já tem a nossa explosãozinha ali matando o inimigo. Outra coisa que a gente vai fazer é colocar essas estrelinhas aqui no jogo. Então essa estrela aqui vai ser igual a nossa kunai, digamos assim, para localizar ela dentro do layout. Ou seja, a gente vai fazer via código aqui mesmo. Igual a gente colocou aqui, ó, tá vendo? Então o que nós vamos fazer? Vou pegar aí a primeira fase lá, ó, que tá, deixa eu ver aqui, está aqui. Vou mandar ela aqui para a posição 00. Beleza? Aqui na nossa estrela, em vez de eu importar ela aqui para dentro, eu vou pegar a kunai, que já está na família aqui, já está com o bullet, e vou duplicar ela aqui, ó. Vou clonar, na verdade, ó. Clonando esse objeto aqui. Agora só substituo o sprite dela aqui. Por que eu fiz isso? Porque ele já vem com as configurações do ícone, ó, já vem com o ângulo certo. Ele já joga lá dentro da família lá, certa dos nossos objetos. Não precisa ficar fazendo na mão, tá? E aqui eu vou renomear, que vai ser o item star, que vai ser a nossa estrela. E aqui para mim localizar aqui dentro, é a mesma coisa que a gente fez lá nas aulas anteriores. Ó. Se eu quero colocar uma estrelinha, sei lá, aqui por exemplo. Então eu vou pegar essa posição que está aqui. E vou estar transferindo ela para cá no level 1. Então aqui no momento que eu criei esse objeto aqui, ó, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Só que eu vou estar criando a nossa estrela. Em qual posição? Na posição 848 por 1148. Vamos ver se vai dar certo. Vou tirar aqui. Olha lá, já criou ali a nossa estrela. Aí sempre quando o sistema chamar isso daqui, ele vai criar nesse mesmo lugar aqui pra gente, tá? Então é importante vocês deixarem configurado corretamente essa parte. Vamos vir aqui, eu vou colocar uma outra estrela aqui. Pera, acho que faltou aqui. 57, tá? Vou colocar uma aqui. Ctrl C, Ctrl V, copia a posição. Beleza. Quando iniciar o layout aqui também, então além da kunai, nossa estrela vai destruir. Eu posso criar uma família de objetos que se destroem depois no começo. A gente vai estar arrumando isso daí. Então vamos ver lá, ó, se criou as estrelinhas.
Tá, tem uma, duas, e tem que criar mais uma lá no final. Tá lá. Então deu certo. Só vou estar diminuindo um pouco o tamanho dela aqui. E agora a gente vai fazer aqui uma variável global para as estrelas. Então vou colocar aqui estrelas e fazer a mesma coisa lá agora que a gente fez quando o player colidir com a kunai, só que dessa vez eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, vou editar aqui, ó, e ele vai colidir com a estrela. Então a estrela vai se destruir e ele vai adicionar somente uma, nesse caso aqui, para a minha variável estrela. E além de ele fazer isso, ele vai tocar um som, né? Esse som aqui também vai estar na descrição do vídeo, que é o... deixa eu ver aqui, o star.agg. Então vamos ver aqui, ó. É o barulho de moedinha lá do Mario, né? Só para dar um efeito, tá? Ó, beleza. Tá. Eu vou tirar essa validação aqui da sombra, vou deixar sempre aparecendo. Que eu só fiz na verdade para mostrar para vocês. Depois a gente vai fazer um negócio melhor, tá? Beleza, o que a gente vai fazer agora? A parte do HUD. Então, é pegar essa nossa estrela, kunai, o que for, e tá mostrando ali em cima. Eu vou estar criando isso daqui, então vou dar um print aqui, ó. E vamos aqui para o Fireworks. Também vou deixar para download esse daqui. Ou se você quiser, você pode criar aí o teu próprio HUD. E vou estar fazendo o seguinte, eu vou criar aqui uma bolinha. Pegar aí uma cor, pode ser esse marrom aqui. Criar uma outra bolinha aqui, segurando o Alt. Mandar aqui para dentro. E essa de fora aqui, eu vou clicar aqui no gradiente, vou colocar aqui um laranjado e aqui um amarelo. Bom, aqui dentro eu vou colocar a nossa kunai. Deixa eu pegar ela aqui. Vou colocar ela aqui. Kunai. Fazer um negócio assim, ó. Aí tá beleza já. Vou fazer um quadradinho aqui. Para quem não quiser fazer isso daqui, eu vou colocar aí para download, tá, galera? Então, aqui é só para ir mais rápido, tô fazendo, tá? Então já tem aqui a nossa kunai lá, eu tenho que fazer uma para estrelinha. Então aqui dentro, por exemplo, ia os números lá, né? Tipo, tem 10 lá. Então os números a gente vai colocar lá no construct mesmo. Então esse daqui vai estrelinha.
Se tiver mais outro depois eu vou colocando. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou estar salvando isso daqui agora. Então tirar o fundo aqui. Salvar lá como HUD Kunai. E isso daqui como HUD Estrela. HUD Estrela. Vou vir aqui na minha layer de HUD. Primeiro coloco um e depois coloco outro. Por que não coloca os dois? Senão ele vai entrar um dentro do outro aqui para fazer frame, né? Vou vir aqui, clicar aqui, ó, Set to Bound Box. Para ele colocar o ponto de colisão nas extremidades. Que a gente não precisa, não é obrigado a contornar isso daqui. Porque a gente não vai clicar aqui em cima, né? Então aqui onde está a nossa kunai igual a 0, eu vou estar alinhando aqui, ó. Beleza? Vou copiar a posição dele aqui, colo aqui e depois faço isso daqui, ó. Mais fácil. E aqui no TXT Kunai, eu vou deixar ele aqui dentro, ó. Então repare que ele foi lá para trás. Como que eu coloco ele para frente? Ctrl Shift, setinha para cima. Então vem aqui, vou colocar uma cor aqui para ele. Vou estar aumentando essa fonte. Aqui nós estamos utilizando o texto puro já, né? Dá para utilizar Sprite Font. O que é Sprite Font? É a fonte em modo de imagem, tá? É recomendado você utilizar ela porque fica mais leve o teu jogo e tal. Mas nessa aula aqui a gente vai utilizar a fonte padrão mesmo. Porque para explicar sobre Sprite Font, como criar uma, vai levar uma aula toda, tá? Então vamos utilizar isso daqui por enquanto. Vou deixar no centro, você tem que prever aqui quantos números vai ser. Então, por exemplo, Kunai lá, se eu colocar mais um 0 aqui, ó, vai aparecer. Porém, se eu colocar mais um 0, ele vai sumir. Então tem que prever já o espaço de 3 zeros, ou você determina no teu jogo qual que vai ser o limite, né? Então aqui eu vou deixar 0. Vou estar clonando isso daqui, ó. Copiar a posição aqui, colo e daí mando para cá. E aqui vai ser o TXT estrela, beleza? Bom, daqui no nosso Event Sheet eu vou localizar lá onde eu tinha o meu TXT, né? E em vez de eu apendar aqui o texto junto, só vai ser a nossa kunai. E aqui no TXT vai ser só a minha estrela, tá? Aqui eu estou usando o Everytick mesmo, não tem problema, mas eu poderia fazer também para ele atualizar somente quando eu pegar a estrela, ou somente quando eu pegar a kunai. Isso evitaria também, digamos assim, economizaria memória, né? Então depois eu pretendo mostrar uma aula só sobre isso, para a gente corrigir esses bugzinhos. Então eu vou deixar assim mesmo no Everytick, por enquanto. Bom, vamos ver aqui, ó. Aí ficou bom. Repare quando eu pego a estrela, ele já está incrementando lá em cima. Agora o que a gente vai fazer? De não deixar eu atirar a minha kunai se eu não tiver kunai para atirar, tá? Então é isso que a gente vai estar fazendo agora. Então hoje ele só está incrementando ali, mas ele não está verificando se eu tenho essa kunai. Para fazer isso é bem simples. Então vai ser aqui quando eu apertar o Z, né? Então quando for fazer isso daqui eu tenho que verificar se eu tenho kunai. Então venho aqui adicionar um subevento. Vou comparar a minha variável kunai. Isso aqui só vai funcionar se ele for maior que 0, tá? E daí eu pego toda essa galera aqui e jogo aqui para baixo, entendeu? Então ele só vai conseguir atirar a kunai se for maior que 0. E quando ele conseguir atirar, eu tenho que diminuir. Então vem aqui, sistema, subtrair 1 da kunai.
Vamos ver lá. Então tenho 3, 6, ó. Acabou. Eu não consigo atirar mais, ó. Tá vendo? Bom, agora o que falta a gente fazer é arrumar essa salada que está aqui, né? Então, a gente começar a criar grupos. Como que eu costumo arrumar isso daqui? Então, você vem aqui e cria um grupo lá chamado funções, por exemplo. Vai jogar tudo que for de função dentro desse grupo, ó. Então, segurando o Ctrl aqui, você vai verificar aqui tudo que for de função. Um grupo chamado Player. E dentro desse grupo pode ter outros subgrupos, tá? Que você vai colocando também. Então tudo que for referente ao Player. E um outro grupo chamado Sistema, ou seja, tudo que for de System eu jogo dentro desse grupo aqui. Quando iniciar o layout, enfim. Esse aqui se refere ao Player, então eu jogo aqui. Isso daqui Clear, tá? Isso daqui dá para jogar dentro do sistema. Inimigos, famílias, dá para mim criar um grupo de inimigos. Hoje eu só tenho um, né? Mas eu posso ter vários depois. Então quando colidir com o inimigo. Isso daqui é do background, eu posso criar aqui um grupo chamado outros. Então aqui já está um pouco arrumado, né? Dentro desses grupos dá para você criar comentários, para não se perder e tal. Eu costumo fazer bastante isso nos meus outros eventos, tá? Bom, nessa aula é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu like. Qualquer dúvida aí deixe nos comentários e até a próxima.